Olá, 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 cidadãos da Galileia. Sejam bem-vindos a mais um episódio daquele podcast que você vai criar marcas com intencionalidade, que você vai criar marcas e ações para construir marcas que façam sentido. Antes de começar, eu quero te dizer que se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, eu tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil. LiveUp, Ambev, Cora, Whirlpool, Grupo Tecnos e tantas outras marcas. E a ideia desse podcast é eu contar as minhas experiências, os meus erros e meus acertos, assim como também dos meus convidados. Lá no final eu vou te lembrar de dar 5 estrelinhas se você gostar desse episódio e mandar para pelo menos 3 amigos que querem aprender a construir marca corretamente, com técnica. Mas não se preocupe que eu te lembro lá no final do episódio. Se você gosta de assistir a gente no YouTube, saiba que a gente tem um canal e esse podcast sobe no ar toda terça-feira, 12h30, em vídeo. youtube.com/@galeonogueira. Galeonogueira, só isso. E você vai conseguir assistir também, colocar seu caderninho de lado, fazer as anotações, fazer aquele velho stories e me marcar, porque eu vou dar uma repostada lá no meu Instagram. Imersão São Paulo, BDP Imersão São Paulo. Estamos com lista de espera para a turma de outubro. Se você já tem interesse em fazer e aprofundar os seus conhecimentos em branding numa imersão de 8 horas de aula, 2 masterclasses exclusivas com professores de mercado, numa imersão incrível, o dia inteiro, com networking maravilhoso de empresas grandes, médias, pequenas, para você conhecer gente que está no mesmo nível que você, acesse galeonogueira.com/bdp e escolha lá a imersão e coloque seu nome na lista de espera, porque a gente vai te avisar primeiro, antes de abrir a matrícula para o Instagram, e aí assim você garante sua vaga. A gente tem 200 vagas para o próximo evento, a gente já tem uma lista de espera com mais de 160 nomes, então coloca logo seu nome para ser avisado em primeira mão e garantir sua matrícula, beleza? Vamos então ao episódio de hoje. Hoje é um episódio muito especial, que eu já queria falar desse assunto há um tempo e eu tenho aproveitado essa temporada que eu tenho gravado sozinho para falar de uma coisa que eu acho que é uma coisa que faz parte da nossa vida como brand managers, faz parte da nossa vida como pessoas que administram uma marca, mas algumas vezes eu tenho a sensação de que esse tema passa muito batido, que é o tema da intencionalidade na hora de construir uma marca. Acho que a gente está vivendo uma geração, uma época, né? Acho que uma geração não, mas uma época em que a gente é movido muito pelo algoritmo, muito pelas tendências. Tudo que o marketing digital tem ensinado pra gente, as marcas têm tentado abraçar. Os influenciadores, as trends para fazer, né, uma dancinha ou uma trend específica, o uso de uma música que está bombando, viralizando para a gente conseguir garantir mais views nos nossos vídeos. Usar algum tipo de recurso ou estratégia que alguma outra marca fez e você acha que vai dar certo para você. Olhar para uma marca de um outro mercado e falar, a Barbie fez isso, então acho que se eu fizer assim eu vou ter o mesmo sucesso que a Barbie tem. Ou, nossa, todo mundo quer estar no Rock in Rio, eu tenho que estar lá também, eu tenho que falar com o meu chefe pra gente estar lá. Nossa, vai ter o festival Meca em Inhotim, lá em Minas, e eu preciso estar nesse festival também porque as grandes marcas estão lá. Vou batalhar para ter uma verba. E o que eu tenho visto, né, ao longo desses últimos anos trabalhando com as marcas é que existe uma vontade de estar em lugares grandes, de fazer grandes ativações. Existe um lugar que é de aproveitar essa tendência de tal celebridade ou tal influenciador está fazendo muito sucesso, vou trazer ele para minha campanha, vou chamar ele. Explodiu esse menino, chama esse menino então para fazer um vídeo com a gente, vamos fazer um combo de 3 stories, um post no feed, um Reels, e a gente garante que esse menino vai falar da nossa marca também. O assunto que eu venho abordar hoje é justamente trazer um questionamento, uma reflexão. Será que essas atitudes que a gente está tomando, de estar num festival, de trazer tal influenciador, de trazer tal celebridade, constrói para o que a gente precisa, para a marca que a gente está descobrindo e construindo também? Será que a escolha dessas pessoas, de fato elas foram intencionais, essas pessoas fazem sentido para a marca que a gente está construindo, ou a gente está simplesmente pegando uma carona porque o meu concorrente fez, ou porque está bombando, ou porque é o novo influenciador do momento, ou porque tem uma oportunidade de fazer com ele por conta de verba? Até que ponto a gente está criando marca, está fazendo essa escolha consciente? E quando eu falo de uma escolha consciente, é que a gente precisa partir do pressuposto de que a gente sabe qual é que a gente tem uma clareza de significado para a marca que a gente está construindo. Então, uma vez que eu tenho definido que a minha marca ela vai se comunicar com um público jovem, por exemplo, e ela tem uma aderência num tom de voz de humor, se eu vou pegar um humorista hoje que está fazendo sucesso, qual deles deveria ser o ideal para mim? E outra coisa, será que vai ser um humorista que vai fazer parte desse tipo de seleção? E aí é onde mora a intencionalidade de marca. O que eu vejo no mercado
e nas marcas que eu já trabalhei, as marcas que eu atendo hoje, é essa vontade de fazer, vontade de construir, mas uma falta de clareza de significado anterior a essas decisões. Então, às vezes, a marca nem sabe se ela é bem-humorada, ela nem sabe se tem um tom de voz didático, ela nem sabe se tem uma pretensão de se aproximar com um determinado território, música, arte, moda, cultura. Mas, de alguma maneira, as decisões são movidas justamente por pessoas ou atitudes ou lugares ou festivais que parecem ser bons para todos, que são genéricos, né? Então, a mesma marca que pode patrocinar o Festival de Peão de Boiadeiros, ela pode patrocinar o Rock in Rio. E tá tudo certo. Quando, na realidade, não está. Não é que esteja errado, porque cada um vai saber da sua estratégia de marca, e eu tô aqui falando de um episódio que tenta abranger ao máximo o pensamento de marcas de diversos segmentos, diversos lugares, indústrias, etc. Mas o que eu quero provocar de discussão aqui é... Primeiro, você tem clareza desse significado? Do que é a essência dessa marca? Qual é a personalidade? Qual é o seu tom de voz? Quais são os seus atributos? Depois, a escolha que você está fazendo está reforçando esse significado ou não está reforçando esse significado? Toda vez que eu falo aqui no podcast, isso aqui constrói para a marca, isso não constrói para a marca, é baseado na intencionalidade. É um dos temas que eu mais tenho batido na tecla com clientes, tenho falado em conteúdo, essa falta de intencionalidade. E ao mesmo tempo essa falta de clareza. Porque a intencionalidade, ela é um conjunto de clareza do significado e uma ação que constrói para esse significado. Isso é intencional. Então, se eu sou uma marca divertida, eu vou trazer influenciadores de humor para construir o significado desse tom de voz, dessa minha personalidade, desse atributo. O que eu vejo é justamente essa... Não, eu vou trazer a Tata Werneck porque eu sou uma marca de humor. Mas será que a Tata Werneck, ela traduz a sua essência, ela não traduz a sua essência? E aqui eu posso dar alguns exemplos para ilustrar. Quando eu trabalhei na 99, tinha uma coisa muito legal, que assim, a gente tinha uma clareza de que a 99 não era líder de categoria. A gente já sabia disso. A líder era Uber. A gente sabia que uma das características de marca, essa é uma marca que faz parte da cultura pop, essa é uma marca divertida, essa é uma marca vibrante, então ela era amarela, ela tinha os seus fundos, né, complementares laranja, azul, verde, e era tudo verde-limão, azul cielo. A gente tinha aquelas cores muito contrastantes, a gente queria ser uma marca vibrante, muito jovem, muito dinâmica. E quando a gente falava dos territórios que a marca queria atuar, ela queria ser a marca do custo-benefício. Você pode fazer mais pagando menos. Isso era muito claro para quem trabalhava lá. A gente definiu isso numa estratégia de marca e isso ficou muito claro. A gente adotou, inclusive, como um grande slogan, né? Faça mais, pague menos. Então a gente sabia que com a 99 você pode fazer mais e pagar menos. Então tudo que a gente construiu dali para frente passava por esse crivo. Primeiro, o que a gente está escolhendo constrói para o fazer mais e pagar menos, do ponto de vista de ações. Segundo, a pessoa, o festival, o evento, o que a gente está patrocinando, contribui para essa visão de jovialidade, de vibração, de energia? Era o primeiro ponto que a gente queria saber. Aquela ação, aquela collab, ela está perpetuando dentro do nosso público ou ela está falando com um público que a gente não conversa, mas que tem características similares ao que a gente está tentando defender, né? Características que a gente já tem ali da 99 e essa outra marca também tem características. Então, quando a gente tem essa clareza de significado, o nosso trabalho fica muito mais fácil. Porque a partir do momento que as decisões são baseadas para reforçar esse significado, eu tenho parâmetros. Isso aqui funciona, isso aqui não funciona. E não é baseado em seguidores, não é baseado em popularidade, não é baseado em fama, não é baseado em notoriedade, não é baseado em nada disso. É baseado nos critérios que a própria marca gostaria de trabalhar. Lá a gente trabalhava aquele conceito de value for money, que é basicamente o conceito de custo-benefício. A gente traduzia para os gringos, né, para os chineses. Então, quem era a influenciadora no Brasil que poderia falar de preço e qualidade e custo-benefício? A gente já sabia que a Natália Arcuri, por exemplo, era a melhor influenciadora para isso. Acabou. Não tinha discussão. Ela era a pessoa que era o grande porta-voz do discurso de educação financeira, que você podia fazer melhores escolhas para conseguir um bom serviço e pagar menos por ele. Então, existia uma aderência, e aí todo o trabalho discutido com a Natália de conteúdo, esses conteúdos eram forçados, direcionados, não digo nem forçados, eram direcionados, que eram feitos para o nosso canal, a sempre contribuírem para essa narrativa. Então, a narrativa dos conteúdos eram: vale a pena alugar um carro ou andar de carro particular? Se eu sou motorista, vale a pena alugar um carro ou possuir um carro próprio? Se eu sou uma pessoa física, vale a pena combinar metrô mais 99?
Vale a pena combinar 2 modais? Vale a pena ir de bike e depois de um trecho entregar essa bike do Itaú, ir de 99 até o final do trecho? Então, os conteúdos eram criados assim. Eram conteúdos que reforçavam o significado. Quando eu fui trabalhar na LiveUp, a gente também tinha uma discussão sobre isso. Eu trabalhei na LiveUp como consultor de projeto para um projeto de influenciadores. E a gente tinha uma discussão, né? A LiveUp tinha uma coisa de sabor. A LiveUp tinha uma coisa de mostrar que era prático no seu dia a dia. Então a gente tinha que falar dessa coisa da praticidade. A gente tinha que falar da coisa de que era prático sem abrir mão do sabor. A gente tinha algumas personas que a marca queria falar. A persona fitness, a persona comum, a persona mais velha. Mas todo mundo buscava praticidade, todo mundo buscava comodidade, todo mundo buscava sabor em maior ou menor intensidade. Então, quando a gente foi fazer o projeto de conteúdo de influenciador, a mesma coisa. Quem eram os influenciadores que hoje vivem um lifestyle que precisam cozinhar comida rápido? Quem é o influenciador que precisa de praticidade? Quem é o influenciador que viaja o tempo inteiro? Quem é o influenciador que leva uma marmita para um lugar? Quem é o influenciador que não quer abrir mão de sabor, mas tem uma rotina agitada? Quando a gente conversou, por exemplo, para ser um grande porta-voz, existiam 2 pessoas que a gente conversou na época. A Tata Werneck e a Paola Carrossela. A Paola Carrossela é a maior defensora hoje de comida de verdade, digamos assim, no Brasil. É a pessoa que incentiva no seu canal, nas suas entrevistas, a ter a sua própria comida, a não usar ultraprocessado, a diminuir toda a parte de óleos e gorduras, fazer tudo mais in natura. E essa era a proposta da LiveUp, comida boa de verdade. Então a Paola era um excelente porta-voz para isso. Quando a gente foi olhar os influenciadores que tinham um lifestyle de viagem, que estavam sempre viajando, que pouco paravam em casa, que tinham uma rotina muito corrida. De manhã tem entrevista, à tarde tem ensaio, tem que fazer uma paradinha para comer rápido. A gente encontrou esses influenciadores. Então, nesse projeto foi muito delícia, porque não era simplesmente falar, vamos trazer esse menino. Tá, esse menino na época estava ganhando muita notoriedade. Legal, ele tem alcance, é o que a gente precisa. A marca estava numa fase de awareness também. Mas esse menino tem essa vida corrida? Esse menino, ele é a pessoa que come fast food todo final de semana? Ou é uma pessoa que defende comida de verdade? Essa pessoa, ela tem uma rotina em que ela precisa levar a comida numa bolsa para comer no estúdio? Para comer no trânsito? No deslocamento? É uma pessoa que vai seguir uma dieta? Não vai seguir uma dieta? Então, a gente tinha esses critérios. E aí, aqui, eu provoco vocês, né? Até falando da minha própria marca também. Quando eu desenvolvi o BDP... o BDP ele tinha alguns critérios específicos, né? Justamente o propósito de construir marcas mais humanas, mais responsáveis. O fato de se chamar branding de perto, ele precisava ser de perto, ou seja, a turma tinha que ser limitada, tinha que ter um número reduzido de alunos. Quando a gente falava de perto, os alunos ganham um kit quando eles são os melhores alunos da turma. Então chega na casa das pessoas, não é simplesmente um PDF enviado por e-mail. Quando as pessoas conseguem ter um grupo de WhatsApp com a turma inteira, em que eu estou lá dentro desse grupo interagindo, eu estou próximo dos meus alunos. Mas todas essas decisões, elas são pensadas. Eu decidi ter um grupo em que eu participo e a minha interação lá dentro ela tem uma função. Quando eu fiz o kit para você enviar para os alunos, para eles, os melhores alunos ganharem um kit, que tinha uma cartinha assinada por mim, um caderno, um ecobag, uma caneta, um certificado de master, que vai pelo correio, que chega na casa da pessoa, isso exalta a proximidade. Quando eu abro uma turma em que as aulas ao vivo têm a possibilidade de você abrir o seu microfone e interagir comigo ou com um professor convidado, isso gera proximidade. Mas a decisão de usar uma plataforma em que as pessoas podem abrir o microfone, ela foi intencional. A maioria dos infoprodutos, por exemplo, você não pode usar o microfone. Você vai assistir uma aula, é uma live meio que uma via só, eu falando e você em casa ouvindo, e o máximo de interação que você pode ter é no chat. E a depender do número de alunos dessa turma, pode ser que a sua pergunta nem seja respondida. Então, o fato de uma turma ter no máximo 100 alunos, por exemplo, é uma decisão intencional para a construção do atributo de proximidade. A intencionalidade, ela visa fazer sempre isso. Toda decisão ela precisa ter uma explicação racional. A turma é pequena por quê? O kit vai chegar na casa da pessoa por Sedex e não um PDF, por quê? O grupo de WhatsApp me tem lá dentro, presente durante todo o curso, por quê? O grupo de WhatsApp que vai para depois, acabou o curso, eu permaneço ou não permaneço, eu saio ou eu fico. O fato de ter uma monitora de turma, aproxima ou não aproxima, tudo isso é decisão intencional. Não é simplesmente, eu acho legal estar junto dos alunos. Também acho legal. Mas se a proposta do curso, que se chama Branding de Perto, é gerar aproximação,
essas atitudes, elas basicamente não dependem se eu acho legal ou não. Elas são obrigatoriamente, necessariamente feitas para gerar o atributo de proximidade. Então, o meu convite para você que está ouvindo hoje é: revise o seu plano de marca, olhe exatamente a sua essência, o seu significado, entenda se os projetos que você tem desenhado para o segundo semestre, eles são intencionais. Se eles de fato estão construindo para alguma coisa. Eu atendi um cliente recentemente em mentoria que tinha uma equipe de 3 pessoas com 17 projetos. E uma verba de R$1 milhão. Quando você olha, nossa, R$1 milhão é muito dinheiro. Para 17 projetos não é. Esse R$1 milhão era para produzir os projetos, para pagar as agências e para a parte de mídia e divulgação de cada um desses projetos. Então só aí, desse R$1 milhão, 300 mil era para pagar fornecedor. Então, 700 mil era para você, de fato, produzir e comunicar os projetos. Boa parte desses projetos eram audiovisuais. Então, desses 700 mil, basicamente, a gente tirava mais uns 300 só para pagar toda a parte audiovisual. E os 400 que sobravam era para divulgar o projeto. Quando você pega 400 e divide por 16 projetos, você tem basicamente quase nada para comunicar Brasil. Se fosse para comunicar só numa região que a marca atua, beleza. Mas era para comunicar no Brasil. E eu precisava comunicar o ano de 2023 inteiro com esses 400 mil. Então, só de fazer uma quebra, 400 mil dividido por 12, vocês sabem que eu sou de humanas, mas eu vou fazer uma conta aqui, a gente está falando 400 mil dividido por 12, seria mais ou menos uns 35 mil mês. Então, 35 mil mês quebrado em 16 projetos mensalmente, eu tenho R$2 para cada projeto, basicamente. Então, a intencionalidade, ela veio nesse aspecto. Quando a gente começou a mentoria, o que eu fiz? Primeiro, esses projetos contribuem para o que a marca precisa? Contribuem. Todos eles contribuem? Não sei. A gente revisou projeto a projeto. Tinham projetos que não contribuíam. Tinham projetos que eram muito bonitos de execução, mas eles não contavam nenhuma história para a marca. Tinham projetos que eram projetos muito internos, que se gastava muito dinheiro para comunicar valores para dentro da empresa, que a empresa já fazia isso em outras ações de RH. Então, quando a gente olhou a intencionalidade, essa marca ela tem esse objetivo, e esses 17 projetos, boa parte deles não está contribuindo, a gente cortou de 17 para pelo menos 10. Então, a gente eliminou 7. Quando a gente eliminou 7, a gente viu os projetos que de fato construíam para a marca do jeito que a gente gostaria, pensando na clareza de significado que a gente já tinha. E aí, o dinheiro que era para comunicar, os 400 mil, virou basicamente 10. 10 mil os 400 mil só tinham 10 projetos. Então a gente já estava falando aí de pelo menos 40 mil para cada projeto. Quando todos os projetos eles não precisavam ser comunicados de janeiro a dezembro. Tinham projetos que poderiam ser só no meio do ano, só durante um mês, só durante 2 meses. Então a verba ela conseguiu se alocar de uma maneira muito mais legal. E quando a gente cortou os projetos, a gente consequentemente cortou o fornecedor. Então aquele fornecedor que ia fazer uma série de vídeos, que ia custar 100 mil lá daquela verba de produção, pegou esse dinheiro e virou mídia. Então 400 virou 500. A intencionalidade tem esse benefício. Ela faz com que você tome decisões mais inteligentes para você justamente não desperdiçar dinheiro, não desperdiçar tempo, não desperdiçar energia. E mais do que isso, não confundir o consumidor. Eu falo na minha aula do BDP que essa falta de intencionalidade gera uma colcha de retalhos de marca. É a marca que faz o Festival de Peão de Boiadeiros, é a marca que faz o Rock in Rio, é a marca que está no Festival Pop, é a marca que está... Então, o que ela é no final? Ela representa que segmento? Ela quer explorar o território de música. Mas o público que escuta pop, sertanejo, eletrônico é o mesmo? Por que essa marca está presente em 3 territórios diferentes ao mesmo tempo? Por que ela não se finca em um e faz um excelente trabalho ali? E outra coisa, são festivais mesmo ou deveriam ser artistas patrocinados? Será que a gente deveria ter um pool de artistas com patrocínio? E os artistas têm que usar uma roupa, têm que falar da marca, têm que beber um determinado produto durante um show... Tem que usar suas redes sociais, seus stories para falar sobre isso? Ou a gente, de fato, patrocina um festival? Cada decisão dessa, gente, ela precisa ser racionalmente explicada. Não dá mais. Assim, pensem que depois desse episódio, vocês não vão conseguir mais desouvir. Então, quando você pegar o seu plano de marca agora e começar a revisar, começa a dar uma olhada e fala assim, isso aqui constrói, isso aqui não constrói, isso aqui constrói, isso aqui não constrói, e corta. É um exercício difícil, a gente tem apego. A gente tem um lado de um chefe que talvez não vai entender. Você fala, mas esse projeto já tem 1 ano na empresa, você vai cortar agora. Eu vou precisar cortar. Por uma questão de verba, por uma questão de não construir para a marca, por não se conectar com a audiência que a gente tem, por não falar com os objetivos desse ano. Então, por que a gente está mantendo? É muito comum nas empresas
a gente tem heranças, né? Então eu entro como Brand Manager, por exemplo, na Oracle, e tem um projeto que o Brand Manager anterior já fazia nos últimos 3 anos. A tendência, quando eu estou chegando na empresa, é justamente falar, esse aqui eu não vou mexer, já é um projeto que já tem 3 anos, a galera já vem fazendo, eu só vou perpetuar este projeto. Se ele está há 3 anos, ele faz sentido, alguém já avaliou isso, ninguém ia financiar esse projeto por tantos anos se no final fizesse sentido para a marca. E eu te trago excelentes notícias. Algumas vezes as pessoas estão perpetuando sem nenhuma análise. É só o efeito ali, ó, da manada. Foi sendo feito, a gente foi fazendo, e teve uma hora que alguém assumiu e foi. E aí o seu papel também é eliminar esses projetos. Mas mais do que eliminar projetos, eu olhando para o dia a dia de trabalho, eu quero eliminar também coisas que não constroem para os significados, para os atributos. Eu falei disso num Reels que eu gravei recentemente falando da construção de marca do BDP, e eu falava disso, eu falei do atributo de proximidade. Se eu queria estar próximo dos alunos, tudo que me afasta dos alunos não deveria ser feito. Mas é uma prática do mercado. O mercado de infoprodutor, para escalar, para você ganhar dinheiro, uma turma tem que ter 1000 alunos. Mas eu fui intencional em dizer que o curso chamava Branding de Perto. É uma decisão que eu tomei. E essa decisão tem consequências. O produto que não se escala. É um produto que, no online, ele não vai poder se escalar. Talvez em uma outra versão, no presencial, que eu coloque 500 pessoas numa sala, eu possa dizer que ele é de perto, porque nesse pacote a gente vai ter break, a gente vai ter mentoria, vai ter um almoço, a gente vai poder trocar, vai ter um exercício prático, eu vou ter mais pessoas do meu time, ex-alunos talvez que foram formados no BDP, monitorando aquelas 500 pessoas no evento, fazendo exercício junto, dando os feedbacks. A gente vai ter os professores convidados que vão ter um momento, que vão ficar no happy hour. A proposta de ser de perto foi definida por mim. E ela vai de encontro, basicamente, ao que a gente tem no mercado de infoprodução hoje. Eu tenho tido muita discussão com o meu time de produto sobre isso. Putz, mas para ganhar dinheiro eu preciso que o BDP tenha 2.000 alunos. Mas não vai ter. Não é o BDP que vai ter. Essa é uma decisão da marca. Você tem que ter, né, força para bancar essa decisão? Tem. E é por isso que a empresa ela é dividida em 3 segmentos, né? Consultoria, educação e treinamento. Porque se eu tenho que tomar uma decisão em que eu restringo a escalabilidade de um produto, como o BDP, cada turma só pode ter 100 alunos, digamos a versão online. Esse produto não pode passar de 100. Eu só vou ganhar dinheiro com ele do ponto de vista de ou eu vou abrir mais turmas em menos tempo, ou eu vou aumentar o valor dele. Ponto, não tem o que fazer. Mas o produto ele foi pensado para ser assim. E a consequência é ter no máximo 100 alunos. Pode ser que esse número mude, pode ser que aumente, pode ser que mude o formato do produto, pode ser que branding de perto não se chame mais branding de perto, simplesmente chame branding para todos. E aí eu tenho que fazer uma outra intencionalidade para colocar 1000 pessoas numa sala e não ter problemas para a construção da marca. O ponto é, a marca BDP, branding de perto, não pode partir dessa premissa de que ela vai ter 2.000 alunos numa sala. Eu vou ter que criar uma outra marca, obrigatoriamente. Vocês entendem essa nuance de como que você toma decisões? E eu gosto muito do que a gente vem falando sobre tomar decisões que estejam em consonância, que estejam em consonância com a marca, porque são decisões bold, são decisões fortes. Você vai perder coisas nessa decisão, mas você vai ganhar coisas também. Isso é o famoso posicionamento. Não dá pra gente ter marcas hoje que atendem todo mundo a todo momento e prometem tudo e cumprem tudo. Não dá. Eu não posso ser o branding de perto com 2.000 alunos numa turma online. Eu não posso. Não dá. Não dá. Ou ele vai ter que mudar de nome, e aí eu vou perder o que eu construí nos últimos 3 anos, e eu vou ter que começar tudo de novo. Ou eu vou ter que criar uma marca nova, que eu vou ter que começar do zero, para poder abranger todo mundo. Eu vou criar um produto novo que não tem nada a ver com esses, e aí começar do zero. Percebam que o tempo inteiro eu estou tomando decisões que mudam o rumo para o futuro. Eu posso ter uma marca bagunçada na cabeça das pessoas? Posso, se eu quiser. E aí é um problema de vocês. Aí se vocês querem ter essa marca bagunçada, não posso falar nada. Porque assim, se manter fiel e consistente a uma marca é o principal desafio. Não é tão fácil. Imagina, a empresa tem 3 anos. A Galileu Educação tem 3 anos. O BDP tem 2 anos. Quando eu trouxe as pessoas de produto para trabalharem comigo, a primeira coisa foi, vamos lotar essa turma, vamos colocar 500 alunos, vamos botar 2.000 alunos. E eu falei, gente, não. A proposta do produto não é essa. A proposta do produto é gerar proximidade. 2.000 alunos não geram proximidade. Não tem jeito. Ou a gente vai criar uma marca nova, ou a gente vai desfazer do que é o branding de perto, do conceito que a gente construiu até nos últimos 2 anos, que não faz o menor sentido, para poder abarcar agora 2.000 pessoas. E não vai fazer o sentido. Então, vou ter que criar uma marca nova? Vou ter que começar do zero? Vou.
para preservar algo que foi construído nos últimos quase 3 anos. E o que eu vejo no mercado é essa irresponsabilidade, digamos assim, de você não ter essa consciência de preservação, de herança, de levar em consideração tudo que foi construído até aqui. E aí algumas pessoas podem pensar, mas você está sendo então uma pessoa resistente. Você está sendo uma pessoa que está fechando os olhos para o futuro. Todo mundo está te dizendo que o seu produto tem chance de ter 2.000 alunos e você está querendo ter 100. Pode ser que isso esteja acontecendo. Pode, mas isso é claro para mim. Eu estou tomando essa decisão consciente. Eu estou mantendo a preservação de uma turma menor para construir o atributo que eu sempre quis construir. Então eu tenho que ganhar dinheiro de outras formas. Eu tenho que sambar em fazer um novo brainstorm, entender outras coisas, quais novos produtos, evento, se é o presencial, se é um summit, não importa. O ponto é, a intencionalidade se faz presente a partir do momento que eu tomo uma decisão de não destruir um produto que foi construído nos últimos 3 anos com uma premissa que foi muito bem fixada. Hoje, os grandes alunos, dos mais de 670 alunos formados nos últimos 2 anos, o principal atributo que as pessoas falam é a proximidade com o professor, a acessibilidade aos professores convidados, a resposta dos comentários nas aulas, as respostas das aulas ao vivo, a possibilidade de abrir o microfone, a possibilidade de ter a sua resposta sendo dada numa aula ao vivo para todo mundo. Então a possibilidade de você se conectar com todo mundo, com a sua turma, com o professor convidado e comigo, é o grande atributo a ser preservado, e isso é consciente. Beleza? Então vamos a algumas diquinhas para preservar essa intencionalidade. O primeiro passo é você ter clareza do significado das suas marcas. O branding de perto, ele tinha clareza desde a sua estratégia de negócio. Ele foi uma estratégia de negócio dentro do mercado que todo mundo só quer escalar. Eu queria ir para o caminho oposto, queria ter uma coisa mais íntima. O negócio, ele precisava ter menos alunos. Ele tinha um ticket médio, ele tinha um público, tudo bonitinho. Na estratégia de marca, ele ganhou uma personalidade de intimista, próxima, democrática, etc., em que o produto chamou branding de perto e aí a identidade visual foi desenhada para ser exatamente esse lugar. E na sequência, as ações que eu tomei, elas tinham que reforçar o atributo de proximidade e acesso. Então, o primeiro passo é que você tem que ter essa clareza da marca antes de fazer qualquer coisa. Eu já sabia que o BDP, tanto que ele foi nomeado depois, que ele precisava ser um curso que transmitia proximidade. Ponto. Essa é a premissa. Eu já sabia, o significado já estava dado. Eu não fui adicionando significado conforme passou. Porque é muito tentador também, eu posso falar isso pra vocês. É muito tentador você falar assim, caramba, a última turma deu 100 alunos. Cara, se deu 100 alunos e tá com uma lista de espera de 1.000 pessoas, então na próxima eu vou fazer uma turma de 300 alunos, por exemplo. Se eu tenho uma lista de espera de 150, 200, 300 nomes a mais do que já foram matriculados, é óbvio que tem uma demanda. É óbvio que tem que construir então uma turma maior. Bota o dinheiro pra dentro, vai, vamos lucrar. É muito tentador. E essa é uma das coisas que no começo eu enfrentei. Quando eu vi, eu falei, cara, a primeira turma, fazendo uma cronologia aqui, né? Turma 1 e 2, 10 alunos na turma 1, turma 2 teve 6 alunos, turma 3 teve 54 alunos, e aí assim vai até a turma 8, até a turma 9, que teve 98 alunos. Então, o produto escalou, né? Saiu de 10 alunos para 98, você fala, caramba, vamos. Quando a gente fechou as matrículas de 98, a gente já tinha uma lista de espera de 150 nomes para a próxima turma. Então eu poderia muito bem ter falado, gente, abriu, tem uma vaga extra, vambora. Joga mais 100 pessoas, 150 pessoas a esses 98. Ou seja, eu teria uma turma de quase 300. Né? 150 mais... É isso, quase 300. Então, eu estaria completamente contraditório a toda a defesa do produto. E aí eu geraria, por mais que eu gerasse lucro ou faturamento, eu geraria um problema de qualidade. Eram os 300 alunos lotando minha caixa de suporte junto com o meu time, reclamando de que não foram ouvidos, de que não deu tempo de perguntar, que a aula foi curta, que o suporte está demorando muito para responder, que tá vendo que deixa um comentário numa aula, eu demoro 48 horas para responder, sei lá, 72 horas para responder, ou que a resposta é rasa, ou que o chat, eu tive que escolher 10 perguntas numa turma que tinha 300 pessoas, porque senão não daria tempo de dar aula. Vocês entendem? De novo, cada decisão, ela tem um lado bom, um lado ruim, e ela tem um ônus e um bônus. O lado do bônus, nesse caso, é eu tenho um produto bom, com um ticket legal, com essa exclusividade, com essa turma interagindo, tendo acesso, trocando entre si, trocando com o professor convidado, trocando comigo, e essa proximidade na resposta, na atenção, no cuidado. Quando eu tomo a decisão de ficar exatamente assim como eu estou posicionado hoje, existe um ônus.
faturamento talvez não escale tão fácil, eu preciso pensar em outras estratégias de produto, eu vou ter que ter sempre uma pessoa de suporte para responder muito rápido, senão a gente, né, o atributo de proximidade e de atenção ele vai embora. Eu preciso desenvolver um kit, que é o kit dos Masters BDP, que tem que enviar para casa de uma pessoa, tem que ir no correio, tem que embalar, tem que pagar SEDEX, se extraviar tem que ficar dando atenção. Então pensem que tudo é uma rede. Mas posso confessar para vocês, o BDP ser desse jeito é uma das coisas que mais eu acho legal. É um produto extremamente bem posicionado, com clareza de mensagem, clareza de significado, os atributos emocionais muito bem trabalhados e as pessoas sabem exatamente o que esperar do BDP. E elas saem surpresas no final. Quando a gente pega o NPS, a gente está com o NPS de 96. Então, assim, o NPS é super bom. Super, super bom. A gente não está nem um pouco ruim. Porque as pessoas saem encantadas pela proximidade, atenção, etc, etc. Ou seja, foi intencional. Eu criei mecanismos junto com minha equipe para que a gente reforçasse essa proximidade, que isso seria o grande atributo de saída. Eu quero que as pessoas saiam com essa sensação de que elas foram atendidas, de que elas foram a gente foi atencioso, que o Galileu, o professor, foi próximo. Só que eu precisei criar esses mecanismos para desenvolver isso. Então, ter a clareza de significado, gente, primeiro passo. Não sei por onde começar. Aí, meus amores, BDP Imersão São Paulo, BDP Introdução, você vai conseguir aprender tudo em como definir esse significado para a marca. Primeira coisa. Vou ter que ser jabazeiro? Vou, porque não tem como eu ensinar aqui. Num episódio de 45 minutos, eu não tenho como ensinar a intencionalidade de marca. No meio de toda essa discussão, eu tenho que sentar com você e falar, vamos fazer um checklist para criar intencionalidade. Você precisa de uma aula. O podcast não é uma aula. Aqui não é uma faculdade, aqui não é um curso. Aqui é um podcast. Quando você vai para um curso que você tem 8 horas de aula, que você vai aprender só sobre um tema, que a aula é sobre intencionalidade, é sobre construção de atributo, show de bola. Então, é bom sempre entender que o conteúdo que está aqui no podcast, com os meus convidados é um bate-papo, a gente tem perguntas densas, você aprende com os depoimentos, você aprende com os meus depoimentos, mas esse podcast não é uma aula. Embora ele possa ser. Embora muita gente escute os episódios e fale, cara, isso aqui foi uma aula. Ele é uma aula, porque tem muita lição, tem muito aprendizado, tem muita chave que você entrega, tem muitos direcionamentos, muito legal. Mas uma aula seria eu olhando para essa telinha aqui, para quem está vendo no YouTube aqui do lado. Uma aula seria exemplo prático, case, fazer exercício com você, trazer como constrói, passo a passo, guia. Isso aqui não é um podcast. Isso aqui é uma aula, beleza? Então, você quer aprender a fazer isso? Show de bola, já vendi meu peixe aqui. Segundo, tem essa clareza. Galileu, eu já sei de tudo, minha marca está super definida, eu também quero ser próximo, eu também quero ser íntimo, eu também quero despertar esse sentimento. Que ações você vai fazer para despertar este sentimento? Ah, eu vou trazer um influenciador tal. Ele é próximo das pessoas ou é um influenciador de 19 milhões de seguidores? 37 milhões de seguidores. Quando ele fizer uma caixinha de interação, ele vai responder os seus alunos ou o seu cliente? Não vai? Então não é ele, meu amor. Não é ele. Você vai ter que escolher as pessoas que transmitam esse atributo. Ah, mas essa pessoa tem uma linguagem próxima, ela se conecta muito com os alunos, se conecta muito com os meus clientes. Legal. Mas ele é um influenciador com 25 milhões de seguidores. Ele não é próximo. As pessoas sabem. Se mandar uma DM, ele não vai responder. Se deixar um comentário, ele não vai responder. Então, não existe um atributo de proximidade tão bom. Qual é outra alternativa para gerar proximidade? Talvez sejam influenciadores menores? Talvez. Então, você vai pegar o dinheiro que você faria em um Whindersson Nunes e você vai contratar 300 micro-influenciadores, que eles vão gerar a proximidade que você quer, a intimidade que você quer. E aí, você vai ter que ter um critério para olhar esses 300, se todos eles constroem essa atmosfera de intimidade. E aí, de novo, meus amores, eu já falei para vocês. Ah, Galileu, mas vai dar trabalho escolher 300 influenciadores. Parabéns, bem-vindo ao universo da construção de marca. Se você quiser construir uma marca legal, uma marca que de fato está indo para um caminho que você decidiu, vai ter que revisar uma listinha de 300 influenciadores? Sim. Porque o que a gente está vendo hoje é o mercado chegar e falar, me manda 300 influenciadores com entre 5 e 10 mil seguidores, toma, e tá aqui um Excel e tchau, e paga eles e acabou. Não. Vai ter que fazer uma curadoria. Você pode usar uma agência para fazer isso? Pode, mas você tem que revisar. E você tem que pedir, inclusive, para a agência. Eu quero influenciadores que transmitam um atributo de proximidade. Quem são desses 300? Eu quero, desses 1 milhão da sua base, eu quero 300 que de fato se conectem com a audiência. Eu não quero influenciador gigantesco, eu não quero influenciador que não responde DM, eu não quero influenciador que não responde comentário. Quem são os influenciadores que eu vou poder trabalhar? Ah, mas esses são muito pequenos, Galileu. Eles me trouxeram 300 influenciadores de 5 mil seguidores cada. Esquece o número de seguidores.
Esquece. Se eles são próximos, são íntimos, se conectam, eles fazem sentido para sua estratégia. E eles vão vender mais, inclusive, do que o influenciador de 20 milhões que não se conecta com você, não constrói para a marca, e você com certeza vai ter gastado uma grana que você podia ter um crescimento maior em awareness, em consideração, na fase que a sua marca está, usando esses 300 micro-influenciadores. E o terceiro e último ponto é você olhar essa junção de significado e ação, que no final é a intencionalidade, e você revisar tudo que foi feito. Então você executou, deu play, plum, executei. Veja se faz sentido daqui a 2, 3 meses, eu geralmente gosto de fazer a cada 3, se tudo que você escolheu, os influenciadores, as ações, está gerando proximidade. Né? Eu estou falando de proximidade porque é um atributo que a gente escolheu, mas está gerando o que você decidiu na sua casa. Como que eu vou saber isso, galera? Eu não tenho ideia de como medir isso. Tem. Você vai perguntar para os seus seguidores. Ou você vai fazer uma pesquisa, ou você, né, uma pesquisa com a sua base, você vai mandar um e-mail para essas pessoas que compraram o seu produto, pedindo para responder uma pesquisa, você vai fazer uma caixinha de perguntas nos stories falando sobre os atributos, pedindo para as pessoas escolherem o que mais se identifica daquela marca, daquele influenciador. O jeito de saber se você está fazendo, principalmente se você é uma marca digital, uma marca que tem presença em rede social, é nativa digital, você tem uma base de e-mail, dá para você fazer. Dá para você perguntar, dá para você saber como estamos. Eu mesmo viro e mexe, faço um monte de enquetezinha. Ah, você que me acompanha, você está aqui desde quando? De 0 a 6 meses, 6 a 12 meses, 12 meses a 18. O Instagram não me dá essa relevância, não me dá essa informação, e eu sei através de uma enquete nos stories. Ah, mas não é todo mundo que responde. Ah, mas é só uma parte da sua base. Tá bom. Se eu tenho 600 pessoas respondendo, tá ótimo. Sendo que eu tenho 50 mil seguidores, tá bom, show de bola. Então um pouquinho menos que, basicamente, 1, 2% da população que me segue respondendo, tá ótimo, é um bom parâmetro. Lembra que eu não tinha nada. Dentro da lista de transmissão, Cidadãos da Galileia no Instagram, eu perguntei, você é um gestor de marca ou você é um empreendedor que tem uma marca? Metade do grupo. Então agora eu já sei que eu tenho empreendedores que me seguem e tenho gestores de marca que me seguem. Então isso me ajuda a direcionar o conteúdo, me ajuda a direcionar os posts, as entrevistas, os meus convidados, tudo. Porque eu tenho informação. Então dá para você saber. Eu pergunto, acabei de fazer um publi, né? Comecei uma parceria com a Deskify como embaixador de marca lá no comecinho do ano. Primeira caixinha de perguntas que eu fiz na lista de transmissão é: você já conhecia a Deskify, sim ou não? E boa parte das pessoas não. E eu vou rodar essa mesma caixinha daqui a um ano para saber se a gente aumenta ou não. Então vocês entendem, tem mecanismos para vocês minimamente sentirem a temperatura. Eu, esse semestre agora, vou fazer um BHT da minha própria marca e dos meus produtos. Então, ótimo, agora eu tenho força suficiente para ter um BHT dentro da minha própria base. Primeiro, calma, dentro da minha própria base de seguidores, para medir algumas coisas que eu preciso. Eu não estou olhando agora awareness, consideração do meu lado, que quando você faz um BHT com sua própria base, o seu awareness é 100%, né? As pessoas te conhecem, é a sua própria base. Mas o BHT ele vai ter uma adaptação para outras coisas que eu preciso descobrir como parte da minha estratégia. Cargo, função, idade, quanto tempo me segue, interesses, quais são os interesses das pessoas que me seguem, que outros influenciadores conhecem e não conhecem. Eu preciso dessas informações para desenvolver outras coisas. Mas dá para fazer. Então junta essas chaves, olha para tudo que você está fazendo, vê se tem intencionalidade, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se não for intencional, se você não souber, se você falar assim, eu não sei, eu tô fazendo isso porque o meu gestor fazia, porque ele mandou eu fazer, eu já olhei a prospecção, não faz sentido, já olhei o prospecto do projeto, não acrescenta, ele só vai gastar dinheiro, corta da sua lista. Você vai me agradecer lá na frente. Você vai falar, cara, ainda bem que eu economizei 300 mil reais no Festival de Peão de Boiadeiros e eu fiz o Festival das Rendeiras de Divina Pastora em Sergipe, que tem a ver com artesão, tem a ver com artesanato, minha marca que tem um atributo de ser confecção manual, de estar próxima das pessoas, da gente fomentar uma comunidade. E esse festival fez mais sentido do que o próprio Boiadeiros. Show de bola, massa. Massa. É esse o meu objetivo final nesse episódio. Então, resume tudo que você viu, anota, lista todos os seus projetos, tenha clareza do significado que a marca quer, vê quanto dinheiro você está investindo em cada um e depois mensura esse resultado. Daqui a 3 meses, troca. Cancela. Ah, eu fiz um projeto que vai ser só daqui a 6 meses. Não tem como cancelar. Show de bola. Você já sabe fazer isso. Mas direcionamento de conteúdo, feed, stories, podcast, você consegue trocar todos os dias. Você pega o dado de hoje, amanhã, no post de amanhã você já troca. Então seja intencional nessa construção. Quando você é intencional na construção, você define o lugar que a sua marca vai ocupar na mente e no coração do consumidor. Quando você não é intencional, o consumidor vai colocar você no lugar que ele acha que você está. Ele vai fazer isso. Você vai dizer que você é uma marca premium e ele vai dizer, não, é uma marca de custo-benefício.
Porque você não construiu intencionalmente a percepção que você gostaria. E aí, meus amores, cabeça e cérebro é isso. Ele faz a continha ali, encaixa você no lugar que ele acha que deve encaixar. E aí vai ser mais difícil você quebrar uma percepção que ele mesmo definiu para incutir a percepção que você gostaria depois de uma percepção já formatada. Depois de um ano que esse consumidor consome o seu produto, ele já significa você de determinado lugar, até você desconstruir na cabeça dele que você não é a marca de custo-benefício e construir de novo na cabeça dele que você é uma marca premium, vai demorar bastante tempo e vai levar energia e dinheiro para isso também acontecer. Beleza? Se você gostou desse episódio, não esquece de dar 5 estrelinhas no seu player favorito. Assim eles entendem que justamente é um episódio relevante, que contribui, que tem um conteúdo muito bacana. E mandar para pelo menos 3 amigos conhecerem o Branding Tudo Podcast. Pessoas que talvez estejam construindo marcas sem intencionalidade nenhuma e precisam ajustar essa rota. Ainda dá tempo. Manda para 3 amigos, porque se você não mandar, você já sabe, você vai perder o passaporte cidadão Galileia e não vai poder acessar mais nenhum conteúdo daqui e você vai ficar órfão desse conteúdo. Ou seja, não é uma coisa que você quer, beleza? Manda para seus amigos, dá 5 estrelinhas e eu vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast.